Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Como é que você está? Está aprendendo bastante aí? Está revisando as aulas? É muito importante que você faça isso, tá? Que você volte toda a teoria, que leia o PDF, tá bom? Não só assista a aula. Assistir a aula é muito importante, mas não é a única forma de aprender, tá certo? Então, vê o PDF, junta PDF com vídeo aula, tá bom? Vê as anotações para a gente ir crescendo na língua portuguesa. Cada dia mais a gente fica mais fortalecido nesses assuntos que a gente está estudando e na hora da prova produzir bem, mandar ver, tá certo? Então vamos lá, vamos agora neste bloco trabalhar o quê? Pronomes, é isso? Pronto, estamos começando a aula 1 de pronomes. Nós temos aí na programação 3 aulas para a gente estudar pronome e ver, né, tudo que interessa aí para a nossa prova, beleza? Preparado? Preparada? Podemos seguir? Então vamos lá, certo? Primeiramente, o que é um pronome, certo? Não sei se eu coloquei o conceito aqui, coloquei. Ó, pronome é uma palavra que acompanha nome ou, deixa eu pegar aqui o marca-texto, acompanha nome ou substitui nome, tá? Ok? Então, primeiramente, esse conceito aí. Quando eu digo assim, acompanha nome, deixa eu dar um exemplo. Cadê aqui o marca-texto e caneta? Certo? Quando eu digo acompanha nome, por exemplo, nome, geralmente quando se fala em nome é substantivo, tá? Então eu digo assim, ó, meu pai, tá? Meu pai. Então esse meu é um pronome possessivo. Ele está acompanhando o substantivo, tá? Então o pronome acompanha, mas também substitui. Quando eu digo assim, ele, ela, observe que ele e ela estão substituindo nome. Então, pronome inicialmente é isso, tá? Primeiro conceito que a gente tem, tá? Para a gente começar aqui o nosso estudo no pronome. Pronome, palavra que acompanha ou substitui nome, beleza? Feito isso, a gente avança. Existem algumas subclasses de pronomes, tá? Pronome pode ser pessoal, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo e indefinido. E a gente vai trabalhar essas 6 subclasses em 3 blocos. Nesse primeiro bloco, tá, a gente vai trabalhar o quê? Pronomes pessoais e possessivos. Depois, pronomes demonstrativos e interrogativos. E por último, pronomes relativos e indefinidos. Então, exatamente assim, 1, 2, 3, em 3 tempos, a gente vai trabalhar todos os pronomes porque todos interessam a nossa prova. Claro que uns interessam mais do que outros. Por exemplo, o pronome pessoal interessa bastante, pronome demonstrativo, muito, pronome relativo, nem se fala, né? São 3 subclasses de pronomes que nos interessam muito às nossas provas. Não só no que se refere à morfologia, mas também no que se refere a outros aspectos, como coesão, sintaxe, ok? E neste bloco a gente vai trabalhar pronomes pessoais e pronomes possessivos. Tem muita coisinha boa aí para a gente ver, tá certo? Então vamos lá. Tá? Vamos começar aqui com pronomes pessoais. São os que substituem substantivos. Ó. Substituem substantivos, ok? Fazendo referência aqui às pessoas do discurso. Quando se fala em pessoa do discurso, a gente tem primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, tá? No singular ou no plural, porque existe a primeira pessoa, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Quando se trata de pronomes pessoais, eles podem ser de 3 situações, envolver 3 situações. Caso reto, primeira situação, a gente vai já ver o que é pronome pessoal do caso reto e como usar. Que mais? Do caso oblíquo, a gente vai ver também quais são e como usar. E os pronomes pessoais de tratamento. Também a gente vai ver os principais aqui, 3 aqui, né? A gente vai ver os principais também e como usar, ok? Então, pronomes pessoais são aqueles que substituem substantivo. Podem ser de primeira, segunda e terceira pessoa. E nós temos aí 3 situações, né? Do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. Ok? Então vamos lá, vamos mergulhar no universo agora dos pronomes pessoais. Já sabemos o que são, quais são, agora a gente vai afunilar ainda mais aqui o nosso assunto. Ó, relembrando aí, tá? Aqui
Eu fiz questão de começar bem do básico, bem do zero mesmo. Eu acredito que muitos aqui já terminaram o ensino médio há mais de um ano. Foi? Ou não foi? Prof, eu terminei há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Pois é, então é provável que muitos aqui não lembrem esses tópicos, tá certo? Então, eu que do zero aqui, eu trouxe para vocês. Primeiramente, pronomes pessoais do caso reto. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Aí nós temos agora plural, certo? Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. A questão é, já sabemos quais são. Como usar? Quando é que eu uso? Como eu uso? Então, vamos lá. Primeiramente, funciona como sujeito ou como predicativo. Tá? Isso aqui parece difícil, mas não é. Tá? Se você quiser saber se um termo é sujeito ou não, é só perguntar ao verbo que ou quem. E a resposta é o sujeito. Tá? Por exemplo, aqui, ó, ele saiu, ela saiu. Quem saiu? Ela. Tá? Então, esse ela aqui é sujeito. Eu não sou ele. Quem não é? Eu. Certo? Então, sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. É um assunto que a gente vai ver mais à frente. Mas é meio difícil a gente avançar no assunto de pronomes pessoais do caso reto sem fazer essa observação. Tá? Funcionou como sujeito ou predicativo. Predicativo é uma qualidade que a gente vai atribuir ao sujeito. Por exemplo, ó, eu não sou ele. Tá? Então, predicativo é uma qualidade que se atribui ao sujeito. Ok? Então, esses pronomes pessoais do caso reto, eles só vão ter esse uso, tá? Sujeito ou predicativo. É importante destacar que eles jamais, ó, isso aqui é importantíssimo, são usados como objeto direto. O que é um objeto direto? É um complemento verbal. Complemento verbal. Esses pronomes não funcionam como complemento verbal. Tá? Por exemplo, encontrei ela na academia. O verbo encontrar, tá, é transitivo direto. Prof, o que é um verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto é aquele verbo que pede complemento sem preposição. Verbo transitivo direto. Pede complemento sem preposição. Tá? Então, ele pede complemento. Então, esse complemento não pode ser o pronome do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então, isso aqui está errado. Dizer encontrei ela na academia. Qual é o correto, então? Encontrei-a na academia. Certo? Então, quando eu tenho objeto direto, eu vou usar pronome oblíquo. Ok? Que a gente vai já ver o que é um pronome oblíquo e quais são os pronomes oblíquos. Mas eu não posso usar pronome pessoal do caso reto. Geralmente, né, a gente estranha o uso de pronome pessoal do caso reto na função de complemento verbal quando se trata do verbo ver e do pronome ela. Lembra-se? Eu vi ela, muita gente censura isso, e com razão, tá? Eu vi ela, né? Porque Viela pensa que é uma vila pequena. Só que Viela não é uma vila pequena, que além da cacofonia, né, que é esse som desagradável, o que nós temos aqui? Um pronome pessoal do caso reto na função de complemento verbal, na função de objeto direto. Então, ó, se fosse vi ele, qual seria o problema? É o mesmo de vi ela. Eu não posso usar pronome pessoal do caso reto com valor de objeto direto, tá? Então, ó, quando eu digo assim, estou aguardando ele, estou esperando ele, eu amo ele, eu amo ela, né? Tá certo? Eu abracei ele, abracei ela, vou visitar ele, vou visitar ela. Tudo isso está errado. Por quê? Porque os pronomes pessoais do caso reto têm apenas duas funções, sujeito ou predicativo. Eles não podem ser objeto direto, não podem ser complemento de verbo. Tá certo? Então, cuidado aí, porque no dia a dia a gente faz muito uso dos pronomes nessa situação. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Ó, não devem ser contraídos com preposição na função de sujeito. Tá? Nós já vimos em outro bloco que o sujeito não depende de preposição. Certo? O sujeito não depende de preposição. Ok? Então, ó, os convidados chegaram antes dele estar presente na festa. Se eu quiser saber o sujeito, como é que eu faço? É só perguntar o verbo, ó, que ou quem.
A resposta é o sujeito. Aqui está errado. Ó. Por que está errado? Porque a preposição se contraiu com o pronome pessoal. Lembrando que dele é a preposição de mais o pronome ele, certo? Então, ó, quem chegou? Os convidados. Então, os convidados, sujeito do verbo chegar. Tá? Agora, se eu digo assim, quem vai estar? Quem está? Ele. E aqui tem dele. Agora, aqui sim, ó, aqui eu tenho ele. Ele está. Certo? Os convidados, sujeito do verbo chegar, e ele, sujeito do verbo estar. Eu só vou ter ele se eu não fizer a contração. Então, lembrando, né, conforme a gente viu lá na aula sobre artigo, lembra que a preposição não se contrai no artigo quando eu tenho função de sujeito. Está na hora do Brasil mudar? Não, está na hora de o Brasil mudar. Da mesma forma, a preposição aqui não se contrai com o pronome pessoal do caso reto. Isso na função de sujeito. Tá? Na função de sujeito, ok? Então, aqui, ó, no segundo caso, a frase está certa, porque a preposição não se contraiu. Vamos avançar. E agora temos os pronomes oblíquos, né? Pronomes oblíquos podem ser de dois tipos, chamados átonos e os chamados tônicos. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Temos aí. Primeira pessoa do singular, me. Primeira pessoa do singular, segunda, né? Ti. Terceira pessoa do singular, se, o, a, li. Ok, até aqui é singular. Aí, plural, primeira pessoa, nos. Plural, segunda pessoa, vos. Terceira pessoa do plural, se. Esse se é tanto para o singular quanto para o plural. Não existe cis, né? Cis. Ok? Então, o, a, aqui, os, as. Aqui era li, aqui é lis. Ok, ó. Então, pluralzinho aqui, ó. Terceira pessoa. A questão é quando é que a gente usa. Então, eu coloquei aqui algumas situações. Tem muito mais coisas sobre isso, tá? Mas são aspectos que a gente vai ver somente na parte de sintaxe. Tá? Aqui eu destaquei alguns aspectos sintáticos, mas muito modestos. Então, primeiramente, no que se refere à morfologia. Morfologia é a classe gramatical. Então, quanto à morfologia, tem-se o seguinte. Ó, muito importante esse tópico 1, tá? Muito importante mesmo. O tópico 1 e o tópico 2. Se um verbo termina, vamos lá, em R, S ou Z, pronomes oblíquos o, os, a, as, depois da forma verbal, são grafados lo, los, lá, las. Então, ó, o O vira lo, o A vira lá, os vira los e o as vira las. Se o verbo termina em R, S ou Z, tá? E aí o que acontece? As terminações R, S ou Z são retiradas. Por exemplo, ó, comprar mais A. Eu vou retirar o R e o A vira lá. Comprar lá. Aí agora eu tenho um acento. Por que eu tenho acento? Porque agora eu tenho uma oxítona terminada em A. E a gente viu na aula de acentuação que a oxítona terminada em A é acentuada. Ok? Outro exemplo, letra vender mais O. Eu vou cortar o R, digamos, vender o carro, por exemplo. E o O vira Ló, então vendê-lo. E aqui vai ter acento por quê? Porque agora eu tenho uma oxítona terminada em E. E oxítona terminada em E, a gente acentua. Tá? Na sequência aqui, ó, fiz mais as. Eu vou cortar o Z e o as vira las. E aqui eu vou ter filas. Não tem acento, porque aqui é o monossílabo tônico. Monossílabo tônico terminado em I, a gente não acentua. A gente só acentua os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Olha só, por mais estranho que pareça, tá? Isso aqui está correto. Por mais estranho que pareça. Se alguém perguntasse assim, ó, você fez as tarefas? Sim, eu fiz as tarefas. Como é que eu poderia dizer isso de outra forma? Sim, eu as fiz. Ou sim, eu fiz-las. Eu fiz-las é a mesma coisa que eu as fiz. Se o pronome ficar depois do verbo, aí eu vou ter que cortar o Z e o as vira las. Ok?
Ó, comunicamos, mas ó, eu vou cortar o S e o O vira LO. Comunicamo-lo, certo? Ó, o S foi cortado e o O virou LO. Por que que não tem acento aqui, ó? Porque isso aqui é uma paroxítona. Comunicam, a sílaba tônica está aqui, ó. E nós vimos que paroxítona terminada em O não tem acento. Tá? Nós vimos lá na aula de acentuação. Ok? Então, esse tópico aqui, sem dúvida, é muito importante. Certo? É importante você destacar isso aí. Se um verbo termina em R, S ou Z, pronomes oblíquos OA, OS e AS, né, viram LO, LOS, LA, LAS e o R, o S e o Z desaparecem. Agora tem um segundo caso aqui, certo? A gente não vai cortar nada, a gente vai só alterar a grafia do pronome, que é o tópico 2, ok? E no tópico 2 temos o seguinte: quando o verbo termina com fonema nasal, os pronomes oblíquos o, os, as assumem as formas nó, nós, na, nas. Por que assume essa forma? É apenas uma acomodação fônica, apenas por uma questão de som. Porque senão, se a gente não fizer isso, o som vai ficar muito estranho. Né? Aqui se busca a eufonia. E o que é eufonia? É um som agradável. Tá? Por exemplo, puseram. Na verdade, aqui passou um sinal demais, né? Puseram mais ó, puseram mais as. Como é que fica aí, ó? Puseram no, puseram, venderam nas. Tá? Vamos tentar ler isso aí sem, sem fazer essa alteração. Um minutinho aqui para um gole de água. Ok. Vamos tentar ver isso aí sem alterar, né, a grafia, ó. Puseram o, puseram as, né, se fosse as. Venderam as. Venderam as? Não, né? Venderam nas. Então, se o fonema é nasal, o O vira nó, o A vira na. Os vira nós e o As viram nas. Tá? Prof, o que é um fonema nasal? Fonema nasal não é quando você fala pelo nariz, não, tá? Fonema nasal é quando o som passa pela boca e pelo nariz. Acontece, às vezes, né? Muitos, não estou falando com algumas pessoas, não, é com qualquer pessoa. Tá? Há fonemas que são somente orais, há fonemas que são nasais. Ó, pai, todos os fonemas são orais. Mãe, eu tenho um an, ó, mãe, certo? Se eu ficar gripado, ó, boi, né? Boi, cadê a manteiga? Ó, mãe, cadê a manteiga? Boi, cadê a manteiga? Então, existem fonemas nasais. Nasais é quando o som também passa pelo nariz. Não é que o som passe só pelo nariz. Ninguém fala só pelo nariz, certo? Precisa da boca para falar. Quando o som passa só pela boca, eu tenho um fonema oral. Quando o som passa pela boca e pelo nariz, eu tenho um fonema nasal. Então, essa é a dica aí muito importante, ok? Ó, quanto à sintaxe, sintaxe é o quê? É a função, tá? Função de sujeito, predicativo, adjuntado nominal, adjuntado verbial. Isso é sintaxe, ok? Quanto à sintaxe, pronomes oblíquos exercem diversas funções, tais como... Aí eu destaquei aqui o seguinte, ó. Com exceção do li, tá? Isso aqui é importante, ó. Todos os pronomes oblíquos átonos podem ser objeto direto. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, o li nunca pode ser objeto direto. Ó, ele me avistou de longe, nós a vimos hoje. O verbo avistar, transitivo direto, quem avista, avistar algo, alguém. Então, o me é complemento desse verbo, o a é complemento desse verbo. Quem vê, vê algo, alguém. Quem encontra, encontra algo ou alguém, certo? Então, com exceção do li, todos os pronomes oblíquos podem ser objeto direto. O mais importante é li não pode ser objeto direto. Então, é importante você identificar a transitividade do verbo. Se o verbo é transitivo direto, o li não pode completar esse verbo. Ó, eu lhe abraço, eu lhe admiro, eu lhe aguardo, eu lhe espero, eu vou lhe visitar. Tá tudo errado. Aí eu lhe vi, eu lhe encontrei, tá? Eu lhe contratei, eu lhe demiti. Tá tudo errado. Por quê? Porque esses verbos são transitivos
diretos. E eles não aceitam o li como complemento. Muitas vezes nós usamos esse li achando que o li é culto. Ó, eu lhe contratei, eu não vou lhe demitir, certo? Eu lhe contratei é porque eu não queria lhe demitir. Contratar e demitir são dois verbos transitivos diretos. Eles não aceitam o li como complemento. Ok? Liga na dica aí. Tá bom? Ó, os pronomes me, ti, si, nos e vos e lhes muitas vezes indicam posse. Às vezes há questões que pedem isso. Tá? O pronome oblíquo indicando posse. Né? A expressão não diz exatamente pronome oblíquo, mas pede um pronome que indica posse. Observe, ó, tomaram-nos o passaporte. É como se eu dissesse, tomaram o nosso passaporte. Roubaram-me o carro. É como se eu dissesse, roubaram o meu carro. Tá? E aí, só por curiosidade, quando esse pronome indica posse, tá? Isso aqui é um aspecto semântico, né? A gente vai ter uma função sintática de adjunto adnominal. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o que é adjunto adnominal, mas é para você memorizar essa informação. Quando um pronome oblíquo indica posse, a função sintática dele é adjunto adnominal. Tá? Ainda que você não tenha uma noção ampla, completa sobre a adjunto adnominal, mas saber esse aspecto aí já faz muita diferença. Então, nem sempre o pronome que indica posse é um pronome possessivo. Eu posso ter um pronome oblíquo indicando posse, e a função sintática dele é adjunto adnominal. Vamos avançar. Pronomes oblíquos tônicos, quais são? Ó, primeira pessoa do singular, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, ti, contigo, ó, com i. Terceira pessoa do singular, si, consigo, ele e ela. Se ele e ela não é o mesmo ele e ela reto, não, tá? Do caso reto. Primeira pessoa do plural, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles e elas. Agora vamos ver o uso e o emprego desses pronomes oblíquos tônicos. Começando aqui com o si e o consigo. Ó. Pronomes si e consigo são reflexivos ou recíprocos de terceira pessoa. Quando se fala reflexivo, quer dizer que o sujeito pratica e sofre ação. Recíprocos quer dizer que pessoas praticaram ação e a ação incidiu sobre elas. Por exemplo, eles só pensavam em si. Tá? São usados quando a ação praticada pelo sujeito incide sobre ele mesmo. Ó, ela só pensa em si. Ele falava consigo mesmo. Tá? Esse mesmo aqui não é obrigatório, tá? Ele é só um reforçador de nome. Ela falava consigo. Ela só pensa em si mesma. Também pode ser, se eu quiser colocar aqui, ó. Só pensa em si mesma. Mas aqui é só um reforçador. Então, ela só pensa em si. Cai em prova assim, ela só pensa nela. Errado? E como há uma ideia de reflexividade, ou seja, pratica e sofre ação, eu tenho que usar o pronome reflexivo. Se consigo. Ele falava com ele mesmo. Não, ele falava consigo mesmo. Tá? Ele falava consigo mesmo. Então, como há uma ideia de reflexividade, pronome reflexivo que eu tenho que usar. Eles só pensam neles? Não, eles só pensam em si. Ok? Os pronomes conosco e convosco podem ser separados, sabia? Ó, são substituídos pelas formas conós e com vós quando seguido de um determinante, geralmente numeral ou pronome. Eu coloquei um exemplo aqui do conosco, que o que se diz do conosco vale para o convosco, tá? Você quer ir à praia conosco? Aqui é a forma correta. Não vem seguido de um determinante, né? Numeral ou pronome. Como não vem seguido de um determinante, numeral ou pronome, então só assim. Agora, se vem seguido de um determinante, numeral ou pronome, aí o conosco vira conosco. Até por uma questão de eufonia, de um som mais agradável. Observe, se a gente usasse o conosco aqui, seria muito estranho, né? Você quer a praia conosco dois? Não, conosco dois não. Com nós dois, com nós todos, com nós mesmos, com nós próprios, com nós três, e não conosco três. Ok? Então, conosco e convosco podem ser separados sim, né? Se há um determinante. Ok?
Na sequência, ó, esse mim e ti interessam demais. E tem gente que fala para mim fazer, para mim ver, para mim comprar, né, para mim gastar, para mim guardar, para te ver, tá? Para te fazer. Ó, quando é que a gente vai usar mim e ti? Ó, usam-se os pronomes mim e ti, precedido de preposição, sem exercer em função de sujeito. O mais importante é isso aqui, ó. Sem exercer em função de sujeito. Porque o sujeito, lembra, vai ser expresso pelos pronomes pessoais do caso reto. Ok? Bolinho d'água aqui, 10 segundos. Ok? Então vamos nós, ó. Olha os exemplos aí. Ele fez referência a ti e a mim. Isso aqui não é sujeito, ó. Sujeito é o pronome ele. Quem fez? Ele. Ó, estou precisando de ti. Isso aqui não é sujeito. Quem está? Eu. Sujeito está aqui, ó. Pronome eu, está oculto. Nunca houve nada entre mim e você, ó. Entre mim e você. Por que não é entre eu e você? Porque não é sujeito. Aliás, ó, deixa eu aproveitar e dar uma dica aqui. O verbo haver no valor de existir, verbo haver no valor de existir, não tem sujeito. Certo? Nunca houve nada entre você e mim. Por mais estranho que pareça, ó, é o mim que eu vou usar. Tá? Porque o eu vou usar quando for sujeito ou predicativo. Então, mim e ti, por mais estranha que pareça a frase, eu só uso quando não forem na função de sujeito. Certo? Eles não fazem nada sem ti. Ó, quem não faz? Eles. Tá? Nesses dois casos aqui, ó, como o verbo haver tem um valor de existir, a gente vai ter oração sem sujeito. Certo? A gente vai ver esse assunto aqui em outro tópico mais à frente. Verbo haver no valor de existir. Oração sem sujeito. Tá? Observação, ó. Como os pronomes mim e ti não exercem função de sujeito, usam os pronomes eu e tu. Agora, quando eu tenho sujeito, eu e tu, ó, não saia sem eu permitir. Quem vai permitir? Eu. Tá? Né? Mim permitir. Este livro é para eu ler. Quem? Eu. Eu ler. Sujeito. Ó. Consegui uma vaga para tu trabalhares. Quem vai trabalhar? Tu. Tu trabalhares. Então, não é para mim permitir, nem para mim ler, nem para ti trabalhares. Certo? Porque aí nós temos função de sujeito. Certo? E aí, os pronomes pessoais de tratamento são usados para se dirigir à segunda pessoa de forma mais cerimoniosa. Ó. É muita cerimônia, né? Por exemplo, Vossa Excelência. Quem é que recebe esse tratamento de Vossa Excelência, né? Pessoas com alta autoridade. Né? Geralmente quem? A alta autoridade, né? Vou colocar aqui alguns exemplos. Políticos em geral, tá? Com exceção de vereador. Vereador só é chamado de Vossa Excelência quando está no exercício da presidência da Câmara. Fora isso, é Vossa Senhoria. Tá? Militares, né? Com a patente superior à de coronel. Juízes, embaixadores. Ok? Juiz também pode ser meritíssimo, né? Vossa Magnificência, reitores de universidade. Tá? Vossa Senhoria. Coloquei aqui duas situações. Primeiro, para autoridades em geral na sociedade, com ou sem cargo eletivo, tais como gerente de banco, diretor de escola, delegado de polícia, superintendentes, diretor de autarquias, cônsul, tá? E militares, número 2, militares, né, cuja patente não é superior à patente de coronel, tá? A de coronel. Ok? Então, general, oficiais generais, Vossa Excelência. Ok? Observações, ó, emprego de pronome de tratamento. Quando é que eu uso vossa, quando é que eu uso sua? Isso aqui interessa muito numa prova. Usa-se a forma vossa quando nos dirigimos à pessoa. Ou seja, ó, você está falando com a pessoa, tá? Diretamente com a pessoa. Usa a forma sua quando nos referimos à pessoa, ou seja, não estou falando com ela. Por exemplo, ó, Vossa Senhoria está bem?
Se precisar, conte comigo. Então, aqui, ó, observe que alguém está falando diretamente com a autoridade. Agora, no exemplo de baixo, Sua Excelência está, tem uma reunião com ele daqui a pouco. Então, aqui, ó, nós estamos nos referindo à autoridade. Então, se eu falo com o governador, o cara a cara aqui, ó, por telefone ou no WhatsApp, né? Vossa Excelência está bem? Eu estou falando com o secretário ou a secretária do governador. Sua Excelência, tá bem? Sua Excelência pode me atender agora? Ok? E lembrando que o adjetivo vai concordar com o sexo do indivíduo. Tá? Por exemplo, se for mulher, Sua Excelência está preocupada. Se for homem, Sua Excelência está preocupado. Vossa Excelência está preocupada. Vossa Excelência está preocupado. Então, o adjetivo vai concordar com o sexo do indivíduo, tá? Detalhe importante é quanto à concordância. Todo pronome de tratamento é um pronome de segunda pessoa, mas a concordância é feita em terceira pessoa, tá? Então, quando a gente tem pronome de tratamento, toda a frase fica em terceira pessoa. Toda a frase inteira. Por exemplo, sabem vossas senhorias de suas responsabilidades? Isso aqui está correto. Olha o pronome de tratamento aí. Vossas senhorias sabem. Olha aí, ó, terceira pessoa do plural. Suas. Isso aqui é um pronome possessivo de terceira pessoa. Aqui está errado por quê? Porque eu tenho um pronome de tratamento. Sabeis, sabeis é vós. E o verbo aqui, ó, está na segunda pessoa do plural. Aqui está errado. Isso aqui é segunda pessoa do plural. E vossas também é, ó, segunda pessoa do plural. Então, com o pronome de tratamento, toda a frase fica na terceira pessoa. Aí é uma questão de concordância. Tá? É importante também você observar a uniformidade de tratamento. Por exemplo, ó, isso aqui está errado por quê? Porque você é um pronome de tratamento. Então, quando eu tenho um pronome de tratamento, a frase fica na terceira pessoa. E ti e teus são pronomes de segunda pessoa. Tá? Segunda pessoa. Então, está errado. Qual é o correto? Ó, quando você vier, eu a abraçarei e enrolar-me-ei nos seus cabelos. Ó, aqui está correto. Porque o você é um pronome de tratamento e toda a frase fica na terceira pessoa. Quando o pronome da frase é de segunda pessoa, aí tudo o mais fica na segunda pessoa. Ó. Quando tu vieres, ó, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus cabelos. Aqui, ó, ok, certo? Então é preciso que haja uniformidade de tratamento. Eu não posso ter um pronome de tratamento com demais pronomes e verbos na segunda pessoa. Com o pronome de tratamento, tudo fica na terceira pessoa. Ok? E aí, né, pronomes possessivos, né, é bem tranquilo isso aqui. Pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo, estabelecendo uma relação entre o possuidor e a coisa possuída. Por exemplo, minha casa está sendo formada. Tá? Aí eu coloquei para você aqui os principais, né, pronomes possessivos, para não dizer todos. Tá? Porque tem alguns pronomes oblíquos, né, que têm valor de possessivo. Mas aqui são os que nasceram mesmo, né, pronome possessivo. Quanto ao número, singular, plural. Quanto à pessoa, primeira, segunda e terceira. Meu, meus, minha, minhas. Primeira pessoa do singular. Nosso, nossos, nossa, nossas. Primeira pessoa do plural. Teu, teus, tua, tuas. Segunda pessoa do singular. Vosso, vossos, vossa, vossas. Segunda pessoa do plural. Seu, seus, suas, suas aqui é igual, né? Tanto na terceira pessoa do singular quanto na terceira pessoa do plural. Há observações. Há momentos em que os pronomes possessivos não exprimem ideia de posse, mas indicam respeito, aproximação e intimidade. Por exemplo, meu senhor, permita-me ajudá-lo. Isso aqui é respeito. Ó, estamos orgulhosos por seus 50 anos. Aqui é aproximação, né?
Ó, ele pesava seus 90 quilos, é aproximação, proximidade, tá? Ou intimidade, ó. Assistíamos emocionados a nosso Ayrton Senna, né? Intimidade. Era do Brasil, Ayrton Senna do Brasil, né? Como dizia o narrador, nobre narrador, certo? E com isso, ó, mais uma observação aqui, isso aqui é importante, tá? Antes de nomes que indicam parte do corpo, peça de vestuário, ó, vai anotando aí, ó, parte do corpo, peça de vestuário e faculdades de espírito. Não usamos o pronome possessivo. Por exemplo, quebrei o braço e não quebrei o meu braço. Pedro sujou a calça, né? E não sujou sua calça, certo? A menos que fosse a calça de outra pessoa, aí eu diria, Pedro sujou a calça do irmão. Pedro sujou a calça, é a calça dele. Sujei a calça, é a minha calça, tá? E perdi os sentidos, tá? Não vou dizer perdi os meus sentidos. Cortei o meu cabelo? Não, cortei o cabelo. Fiz as minhas unhas? Não, fiz a unha. Ok? Então, quando há essa ideia de parte do corpo, peça do vestuário, faculdade de espírito, a gente não usa, a menos, claro, que a gente esteja falando aí de outra pessoa. Se for da própria pessoa, ó, Pedro cortou o cabelo. Claro que é o cabelo dele, certo? A menos que ele seja o cabeleireiro e cortou o cabelo de outra pessoa. Eu vou dizer, Pedro cortou o cabelo do irmão. Ok? Turminha boa, com isso, né, meu nobre aluno, minha nobre aluna, finalizamos este bloco. Muita coisa boa aí, né? Pronomes. Aí o próximo bloco a gente continua aí com pronomes também. Beleza? Vamos firmes aí nos estudos e vai dar certo. Tá dando certo já.